Meus irmãos, hoje vivemos uma época onde os jovens, principalmente, têm sido bombardeados por tentações, por manjares, por prazeres que este mundo ele nos oferece. Hoje, infelizmente, é difícil a gente ter uma igreja cheia de jovens, mas se a gente sai à meia-noite na rua, a gente vê muitos jovens ali em um baile funk, em alguma festa, porque eles estão satisfazendo a sua carne. Porém, nós que estamos aqui se esforçando para dar o melhor para Deus, a gente não perde nada deste mundo lá fora. Um grande escritor chamado John Stott, ele diz: se nós cristãos, se a gente não pudermos ser distinguidos dos não cristãos, nós somos inúteis. Então, que a gente possa cada dia resplandecer o brilho de Cristo, para a gente levar a palavra para essas pessoas que necessitam. Hoje eu quero falar de um tema a qual Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja, aplicando o coração a Deus. Aplicando o coração a Deus. Uma grande batalha, ela foi muito decisiva no Antigo Testamento. Essa batalha é conhecida como Batalha do Carquemes. Vai ser responsável em alavancar a Babilônia como uma grande potência, como um grande exército. A Babilônia, no mundo antigo, ela devastou totalmente o Egito e a Assíria, que era um dos maiores exércitos do tempo antigo. Este homem chamado Nabucodonosor II, que vai estar diante dessa batalha conhecida como Batalha de Carquemes, ele vai vencer o Egito de Faraó Neco, e diante disso, a Babilônia se torna uma grande potência. A Babilônia, ela vai ter a sua vitória esmagadora diante do exército do Egito e da Assíria. E percebe-se que a Babilônia, ela vai ter o domínio total sobre Judá. E essa batalha, ela foi profetizada por Jeremias. Quando lemos Jeremias, em seu capítulo 46, a partir do verso 2 ao 12, vamos ver que Jeremias, ele havia profetizado essa batalha. E diante desta vitória, que a Babilônia se torna uma grande potência, ela vai se tornar responsável pelo um cativeiro chamado cativeiro babilônico. Deus, ele havia usado Jeremias para profetizar esse período, para mostrar que o povo ele seria levado ao cativeiro para ser julgado, para ser ensinado. Percebe que o pecado de Judá estava muito grande, tão grande que Deus decidiu colocar o povo neste cativeiro, que é uma espécie de castigo que vai durar cerca de 70 anos. Na primeira leva, Nabucodonosor, ele vai levar Daniel. Daniel, ele se destacava pelo seu conhecimento. Daniel, ele se destaca por ser diferente dos outros jovens. E aqui percebemos, quando Deus, ele quer punir o seu povo no Antigo Testamento, ele coloca o seu povo em uma espécie de castigo. Percebe que quando o povo estava sobre a sua rebeldia, Deus levou o povo para o Egito. E ali no Egito, Deus, ele ensinou o seu povo a virar o seu coração a Deus. O povo mais para frente continua nas suas práticas errôneas, nas suas práticas a qual não agradava a Deus. Deus vai levantar os assírios para levar esse povo para um cativeiro chamado cativeiro assírio. Agora o povo continua nas suas práticas, continua nos seus pecados. Agora Deus,
ele vai levantar a Babilônia para escravizar esse povo, para ensinar este povo aquilo a qual Deus queria ensinar. Então Deus, ele sabe a forma de corrigir aquele a qual ele ama. Deus, ele não perde aqueles que estão no seu controle. Se for necessário Deus castigar, para a gente ter um coração quebrantado diante dele, ele vai nos castigar. Percebe-se que Deus, ele sabe o momento certo em nos tratar. E neste cativeiro, percebe-se que Deus, ele vai tratar o seu povo. E neste tratamento de Deus, ele quer colocar à prova 3 coisas. Primeiro, Deus, ele quer saber aonde está o nosso coração. Segundo, Deus, ele quer saber como está a nossa fidelidade diante a ele. E terceiro, Deus quer saber o nosso testemunho diante a essas pessoas a qual não serve a ele. Então percebe, quando esse cativeiro babilônico começa, Daniel, juntamente com seus amigos e outra leva de Judá, vai ser levado, e diante disso percebe que Daniel, nesse período do cativeiro babilônico, ele vai se destacar em muitos aspectos. Primeiro, ele não vai ceder aos manjares do rei, ele não vai comer a comida a qual ofereciam a ele. E o interessante é quando lemos o capítulo 1, a partir do verso 6 diante ao 8, vai dizer: Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Percebe que a decisão de Daniel é importante, porque, irmãos, a gente se contamina se a gente decidir no nosso coração. É uma decisão nossa. A gente não é forçado a nada. É uma decisão que vem do nosso coração. É uma convicção voluntária que vem diante a nós. Então Daniel, ele decidiu não se contaminar. E quando a gente decide não se contaminar, isso agrada a Deus. Daniel, ele decidiu não se contaminar, não comer os manjares a qual eram oferecidos para ele. Jovens, hoje você está sendo bombardeado por manjares. Hoje você está sendo bombardeado por tentações, mas é decisão sua, é voluntariedade sua se você quiser se corromper. Mas a melhor decisão que a gente tem é estar aos pés do Senhor, é estar na casa do Senhor pedindo misericórdia a Ele. Então Daniel decide não se contaminar. E aqui percebe que Daniel, ele também decide a não se prostrar a uma estátua, a outros deuses. Daniel nos ensina uma lição moral. Mesmo distante da minha pátria, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Hoje percebe que muitas pessoas só conseguem se manter fiel ao Senhor aqui dentro. Quando passa por essas portas, ela não tem um testemunho a qual era para ter. Percebe-se que Daniel, mesmo longe de Jerusalém, ele se mantém fiel ao Senhor. Daniel, ele mostra que a nossa adoração, independente aonde eu esteja, ela tem que ser centralizada a Deus. Então Daniel, mesmo a uma geração corrompida, mesmo diante a muitas tentações, ele decidiu não se contaminar, ele decidiu não se adorar a outro Deus. Então Daniel, ele é um exemplo para nós, moral. Daniel é um exemplo espiritual, porque Daniel, ele é um homem que nos ensina a orar. Daniel, ele é um homem que nos ensina a ter exemplos. E percebe-se que Daniel, ele tinha um costume de orar cerca de 3 vezes ao dia. Daniel, em um bom sentido, ele era um bom religioso. Ele seguia à risca aquilo que a sua religião o ensinou. Ele era judeu. Então, como um costume de todo judeu, Daniel, ele tinha esse costume de orar 3 vezes ao dia. Pela manhã, pela tarde e pela noite. O interessante é que Daniel, ele orava com as janelas abertas.
em direção a Jerusalém. E aqui percebemos aquilo que John Bunyan, ele fala: se a gente não busca Deus pela manhã, a gente não vai encontrar Ele no resto do dia. Daniel, ele buscava o Senhor de manhã, porque ele entendia que Deus, ele era o seu pão diário. Se a gente não tem costume de buscar a Deus pela manhã, dificilmente vamos buscar a Ele, encontrar Ele no resto do dia. Então Daniel, ele tinha esse hábito por ser religioso, e nesse hábito ele nos ensina: temos que se manter fiel ao Senhor, independente da hora do dia. Daniel, ele nos ensina esse exemplo de adoração a Deus, e aqui ele tinha esse costume de orar. E percebe-se que podemos resumir o livro de Daniel em 3 palavras. Primeira palavra, soberania. Por que soberania? Deus, ele governa sobre todos os reinos. Percebes que Deus, ele mostra para Nabucodonosor que ele é soberano. Na visão da estátua, onde Deus, ele mostra que todos os impérios iriam cair. Pode se levantar governos, pode se levantar países, pode se levantar nações, mas é o Senhor que conhece e continua sendo soberano. Percebe-se que Deus, ele está no controle de todos os reinos, ele não se abala. O trono de Deus é inabalável. Então podemos resumir o livro de Daniel em soberania. Segunda palavra que eu posso resumir o livro de Daniel é fidelidade. Porque Daniel, ele nos mostra, juntamente com seus amigos, que a gente precisa ser fiel, mesmo diante as pressões, mesmo diante a cova, mesmo diante a leões, mesmo diante a fornalha. Eles permaneceram fiéis a Deus. A prova, ela não pode parar aquele que é fiel. Percebe-se aqui que Daniel e seus amigos decidiram permanecer fiel a Deus, mesmo as dificuldades, mesmo diante as provações, mesmo as perseguições. Daniel nos ensina a ser fiel. Terceira palavra, profecia. Porque aqui Daniel, ele vai ter visões futuras de 4 impérios, das 70 semanas, dos reinos do norte e dos reinos do sul. Então, se eu for resumir o livro de Daniel nessas 3 palavras, é soberania, fidelidade e profecia. Percebe-se que Daniel, ele foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E aqui aprendemos uma lição: existem lugares que é os homens que nos levam, mas mesmo que foi o homem que nos levou, faça a vontade de Deus aonde você estiver estabelecido. Daniel foi levado por Nabucodonosor, mas foi guiado por Deus para fazer a sua vontade. Uma coisa é ser levado, outra coisa é ser guiado. Quem é levado, ele não tem controle. Quem é levado é forçado. Quem é levado não sabe para onde vai, mas quem é guiado, ele confia naquele que está te guiando. Quem é guiado, ele sabe e tem a certeza que aquele que está te guiando é a pessoa certa. Por isso que Jesus, ele é o bom pastor. Por isso que Jesus, ele nos guia por pastos verdejantes. Por isso que Jesus, ele nos guia pela vereda da justiça. Deus, independente do lugar que a gente esteja, ele quer nos guiar. Talvez você foi levado por um lugar pelo homem, mas isso não impede você de ser guiado por Deus. Talvez foi o homem que te colocou aqui, mas mesmo se foi o homem que te colocou aqui, seja guiado por Deus, faça a vontade de Deus, confie em Deus. Daniel, ele nos ensina que independente do lugar que ele estava, é Deus
Deus que guiava a vida dele, é Deus que estava no controle da vida dele, é Deus a quem ele confiava. Daniel, ele nos dá esse exemplo, independente que foi o homem que me trouxe a este lugar, aqui eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus, aqui eu vou continuar fazendo a vontade do meu Deus. Aleluias. Percebe-se que Daniel, no capítulo 9, ele vai fazer uma oração de arrependimento. Daniel, ele foi levado cativo à Babilônia com 14 anos. Agora no capítulo 9, Daniel, ele está com 82 anos. E ao analisar alguns livros, ele vai fazer uma somatória, uma conta. E ele vai entender que o cativeiro estava prestes a acabar. E aqui percebemos uma grande lição. Daniel, ele foi levado cativo com 14 anos. Mas Daniel, na sua juventude, na sua vida adulta e na sua vida idosa, ele continuou sendo fiel a Deus. Daniel nos ensina que independente do lugar ou seja colocado, Deus precisa ser adorado com fidelidade. Daniel foi fiel na sua adolescência, Daniel foi fiel na sua fase adulta, e Daniel continuou sendo fiel a Deus na sua fase idosa. Daniel está com 82 anos. E aqui no capítulo 9, ele faz essa conta. Eu fui transportado para cá com 14 anos. E diante a profecia, esse cativeiro ia durar 70 anos. E ele percebe que esse cativeiro está prestes de se acabar. E aqui, Daniel, ele vai fazer uma das orações mais belas da Bíblia. Daniel, ele vai orar a Deus. Mas para que orar a Deus? Sendo que o cativeiro foi decretado por Deus. O período foi decretado por Deus. Daniel entendeu que mesmo que o decreto de Deus foi estabelecido, ele precisava orar pelo povo. Porque o coração do povo não estava quebrantado. O coração do povo não estava totalmente convertido a Deus. E aqui, Daniel, ele mostra que embora o cativeiro estava no fim, o povo ainda não havia sensibilizado o seu coração a Deus. Aqui, Daniel nos mostra que precisamos orar pelo quebrantamento do povo. Daniel nos ensina uma lição, que precisamos orar para as pessoas ter o coração aquebrantado. Ele vai fazer uma das orações mais importantes da história bíblica. Daniel, ele nos mostra que a Babilônia, ela vai cair. Daniel nos mostra que a Babilônia vai ser chegada ao fim. Mas nós precisamos permanecer fiel a Deus. Precisamos estar de pé diante a Deus, orando, buscando a Deus com fidelidade. Daniel vai orar para que o povo seja quebrantado. E é isso que falta para nós. Muitas pessoas não teve um encontro com Deus. Muitas pessoas não têm um coração quebrantado por Deus. Daniel, ele nos ensina que precisamos orar pelo povo. Daniel é um dos maiores exemplos de oração. E aqui, percebe-se que Daniel, ele vai estar em uma prova. Ele vai orar a Deus. Ele está sentindo nas suas costas o fardo. Daniel, ele sente nas suas costas o fardo do povo. E Daniel, ele decide orar a Deus. E no capítulo 10, vamos ver que Daniel, ele vai estar em lágrimas. Daniel, ele vai chorar pelo povo. E aqui a gente percebe que Daniel, ele vai estar no 3º ano do reinado de Ciro. Daniel, ele tem 84 anos, já é um ancião. Ele orou, chorou, jejuou pela libertação do povo. Agora o povo está em Jerusalém voltando.
está sobre o fogo cruzado. Daniel, ele vai estar orando, porque o povo estava voltando a Jerusalém aos poucos, mas eles estavam sobre a oposição dos samaritanos. E quando Daniel, no capítulo 10, ele decide orar, ele decide colocar a sua vida em prol aos judeus que estão voltando para Jerusalém, ele vai clamar a Deus, ele vai sentir a aflição. E aqui percebe que Daniel, ele queria que o povo recebesse uma restauração completa. Então Daniel, ele vai orar a Deus, ele vai estar com a sua alma angustiada, ele vai chorar pelo povo. O povo estava voltando a Jerusalém, mas o povo não estava com o coração totalmente quebrantado. Aqui percebemos que nunca vamos ser verdadeiros intercessores se a gente não sentir a aflição do povo sobre nossas costas. Precisamos orar, porque muitos estão, irmãos, com aflições em sua vida, muitos estão com peso sobre a sua vida, muitos estão com fardos sobre a sua vida. Então Daniel nos ensina a sentir essa dor que o povo estava sentindo, e aqui ele vai orar a Deus, e percebe-se que a oração de Daniel vai ter um impacto. E do verso 4 ao 12, ele vai sentir e vai receber uma visitação do céu. Daniel, ele recebe uma visitação especial. Quando ele está no rio Tigre, ele vai estar diante as margens do rio, e ele vai ter uma visão. Alguns estudiosos vão dizer que Daniel, ele entendeu a descrição daquilo que ele estava vendo. Alguns estudiosos dizem que é um anjo, que era uma teofania, que tratava da segunda pessoa da Trindade. Outras pessoas vão entender que aquilo que Daniel viu é o próprio Cristo. É a mesma visão que está apresentada em Apocalipse capítulo 1, do verso 13 ao 7. Muitos entendem que a presença de Jesus, ela provocaria tanto impacto em Daniel, e só o Senhor poderia tocar e restaurar a vida dele. Outros estudiosos dizem que Daniel, ele vai ver não só um anjo, mas Daniel, assim como Calvino diz, ele vai ver o próprio Jesus, porque as suas descrições é as mesmas a qual João, ele viu na ilha de Patmos. A sua vestimenta, o seu corpo, o seu rosto, os seus olhos, os seus braços, os seus pés, a sua voz. Daniel, diante daquele esplendor do anjo, ele vai reagir de 3 formas. Ele vai ter o discernimento, ele vai se quebrantar, e ele vai ser consolado gloriosamente pelo Senhor. Então, apenas aqueles que vivem na intimidade com Deus discerniria a voz de Deus. Daniel sabia quem ele estava vendo. E aqui aprendemos que as nossas orações, ela passa por andares diferentes. Daniel, ele orou, a resposta de Daniel logo chegaria, mas ela foi impedida. O próprio texto bíblico vai nos dar essa certeza. Daniel, ele é um homem amado no céu, e quando lemos o capítulo 11 e 12, a qual lemos nesta noite, vai dizer Daniel, homem muito amado. Percebe-se, irmãos, que Daniel, ele era amado no céu. E essa expressão, muito amado, a gente só vê no batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, eis aí o meu filho amado. Mas agora a gente vê Daniel sendo reconhecido no céu. Daniel, o homem muito amado. Irmão, só pode ser chamado de muito amado quem tem intimidade. Daniel, ele tinha tamanha intimidade, a ponto do céu reconhecer Daniel.
Daniel, ele foi elogiado. Daniel é um exemplo para a gente seguir na nossa juventude, na nossa vida adulta, na nossa vida idosa. Daniel, desde a sua juventude, ele aplicou o seu coração a Deus. E percebe-se que o texto bíblico diz: desde o primeiro dia que você aplicou o coração a mim, eu ouvi a sua oração. E aqui entendemos que essa palavra, aplicar o coração, irmãos, ela é muito séria. Porque às vezes entramos aqui e o nosso coração não está aplicado totalmente em Deus. Entramos por essas portas e o nosso coração não está aplicado em quem deve ser aplicado, que é Jesus. Daniel, desde o primeiro dia que ele aplicou o coração a Deus, a oração dele foi respondida. Aplicar o coração é decisão. Aplicar o coração é ter a certeza que Deus, ele tem total domínio sobre a minha vida. Daniel, ele nos ensina que à medida que eu me entrego a Deus, o meu coração fica aplicado a Ele. Na medida que eu sou fiel a Deus, o meu coração está aplicado nele. Na medida que eu me entrego a Deus, o meu coração está aplicado a Deus. E aqui percebemos, irmãos, que precisamos ter um coração aplicado em Deus. Um coração quebrantado. Um coração que reconhece o nosso estado de pecaminosidade. O nosso coração precisa estar totalmente centralizado na pessoa de Cristo. Daniel, desde o primeiro dia que ele aplicou o coração a Deus, as orações dele foi respondida. Mas percebe-se que quando Daniel ora, vai ter uma guerra. E essa guerra é uma guerra espiritual. Às vezes você está orando há muito tempo, mas você não obteve resposta. Talvez está sendo uma guerra travada por causa da sua oração. Talvez uma guerra está sendo travada por causa daquilo que você orou. E aqui, às vezes, a gente desanima. Às vezes, retrocedemos. Às vezes, não se mantemos fiéis a Deus. Então, Daniel, desde o primeiro dia que ele orou a Deus, a oração dele foi escutada no céu. E quando Deus ia responder a Daniel, houve uma batalha travada. E quando Daniel, ele vai ser tocado pelo anjo, percebe-se que vai ter um movimento ali, diante a resposta da oração de Daniel. Deus, ele vai se encarregar de encorajar Daniel diante a sua oração. Percebe-se que Deus, ele reconhece Daniel. Daniel, homem muito amado. Deus sabe a nossa identidade. Os homens mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, mas Deus sabia o nome de Daniel, e Deus, ele conhece quem é fiel. Deus reconhece quem é os servos dele. Daniel, muito amado. Daniel, homem muito amado. O homem tentou mudar o seu nome, mas Deus sabe quem é você. Deus reconhece você, e Deus reconhece Daniel. Daniel, homem muito amado. Deus começa a animar Daniel e encorajar. Daniel, homem muito amado. Deus, ele vai animar Daniel. Esteja atento às minhas palavras. Talvez você entrou aqui desanimado, cabisbaixo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Esteja atento às palavras de Deus, que esse desânimo vai cair por terra. Esteja atento às palavras de Deus, que essa tristeza cairá por terra. Daniel, ele estava triste. Daniel
Daniel estava desanimado, mas Deus encoraja Daniel dizendo: esteja atento às minhas palavras. Às vezes, por não obter uma resposta de oração, desanimamos, ficamos tristes. Aí Deus entra, querendo posicionamento nosso. Deus chega em Daniel e fala: levante-se agora. Levante-se agora, Daniel. Talvez você entrou aqui, você perdeu a posição que você estava, porque você esperou muito tempo da sua resposta. Mas Deus, nessa noite, Ele te diz: levante-se agora. Levante-se agora. Levante-se agora, Daniel. Esse Deus que quer posicionamento nosso, Ele nos encoraja. Deus vai chegar em Daniel e dizer: não temas, Daniel. Não temas, Daniel. Talvez você entrou aqui, talvez você está sem encorajamento, talvez você perdeu a posição, mas Deus te diz nesta noite: não temas. Não temas. Daniel vai ser encorajado por Deus. E aqui Deus vai reconhecer o que Daniel fez. Desde o primeiro dia que você aplicou o coração a mim e se humilhou, aí Deus, Ele vai vir com uma resposta: eu te ouvi. Deus te ouve. Deus te ouve. Deus te ouve. Ele sabe que você orou, Ele sabe que você jejuou, Ele sabe que você se humilhou, mas nessa noite Ele diz: desde o primeiro dia que aplicou o seu coração a mim, eu escutei a sua oração. Deus, Ele te escuta. Deus, Ele te ouve. E Deus reconhece o que você fez. Aleluia. E além de Deus nos ouvir, Ele nos atende. Aleluias. Por sua causa eu vim. Por sua causa eu vim, Daniel. Por causa das suas orações eu vim, Daniel. Ei, crente, eu preciso te animar com essa palavra. Deus te viu, Deus te ouviu, e Deus veio por causa de você. E Ele diz: por causa de você eu vim. Por causa de você eu vim nesta noite. Ele te atende, Ele escuta o seu clamor, Ele escuta a sua oração, Ele te viu, Ele te ouviu, e Ele te atende, e Ele te responde. Aleluia. Por causa de você, Deus, Ele travou uma batalha. Por causa de sua oração, Deus está travando batalhas. E aqui não é teologia da prosperidade, não, irmão. Aqui é Bíblia. Desde o primeiro dia que aplicou o seu coração a mim, eu te ouvi, mas eu fui impedido. Eu tive que lutar por causa de você. E nessa luta, eu não saí derrotado. Eu fui vitorioso. Deus venceu. Deus venceu. Eu conquistei vitória, Daniel. Tentaram impedir a sua oração de chegar, mas eu pelejei, eu lutei e eu venci, Daniel. Mas agora, Daniel, eu quero que você entenda. Eu vim te fazer entender o que está acontecendo.
Aleluias. Nessa noite eu vim te dizer o que Deus colocou no meu coração. Eu vim te fazer entender o que estava acontecendo. Tentaram impedir a sua oração, tentaram bloquear a sua oração, mas Deus, eu pelejo a sua causa, eu pelejo a sua guerra, e eu te trago a resposta. É vitória! É vitória! Deus te viu, Daniel. Deus te ouviu, Daniel. Aleluia. Deus ouviu a sua oração, Daniel. Deus, nesta noite, Ele te traz a resposta, Daniel. E nesta noite, Deus te faz entender que Ele está de pé, pelejando a sua guerra. Não pare, não se corrompa, não ceda aos manjares, não se entrega, não cai na tentação, se mantém fiel, se mantém fiel. A nossa geração precisa ter paciência. Na primeira oportunidade quer largar Deus, na primeira oportunidade quer pular do barco, mas Deus, nessa noite, Ele nos ensina, nos faz compreender. Eu te escuto, eu sei o que você faz, eu pelejo em sua guerra, eu respondo a sua oração, e eu te faço entender. Não pare, não desanime, continue, Daniel. O segredo é aplicar o coração a Deus. Eu colaboro com as palavras de Jesus. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Aplique o coração a Deus. Se mantenha fiel a Deus. E a resposta de Deus vai vir. Aplique o seu coração a Deus. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Aonde você tem depositado os seus tesouros. Nessa noite eu te convido, aplique o coração a Deus, que a resposta ela vai vir. Aplique seu coração a Deus, sendo fiel. Não cedendo aos manjares. Tenha decisão no seu coração, que Deus, Ele vai te responder aquilo que você precisa ouvir. Se coloque